Olá, eu sou o professor Rogério Grassetto e este é o segundo vídeo da série que estamos fazendo sobre o Código Florestal. Como no caso anterior, antes de começarmos, um pequeno disclaimer que eu usei várias imagens que eu extraí da internet para ilustrar elementos aqui do Código Florestal, e eu não consegui achar mais a fonte dessas imagens, que eu já criei um banco já faz bastante tempo, e eu tentei buscar imagens de bancos públicos de acesso livre e não consegui encontrar imagens similares que conseguissem representar o que eu estava querendo. Esse vídeo tem finalidade exclusivamente pedagógica, nenhuma finalidade comercial, mas se você for o autor de alguma dessas imagens e se sentir prejudicado, por favor me informe que eu retiro a imagem e refaço o vídeo. Ok? Bom, então no vídeo anterior nós vimos algumas coisas sobre o objetivo da lei e alguns princípios, e agora nós vamos passar a ver a primeira definição importante do Código Florestal, que é a definição de área de preservação permanente, que muitas pessoas se referem como APP, é um termo bastante usado em quem lida com o Código Florestal, e nós vamos usar ele várias vezes ao longo desse vídeo aqui. E antes de prosseguirmos, uma confusão bastante comum que as pessoas fazem é de APP com APA, pela similaridade aqui das siglas, né? Então, APP significa área de preservação permanente, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Ela foi definida no Código Florestal, que é o que estamos tratando nessa série de vídeos aqui, e nós vamos ver que elas se referem a locais de preservação que são normalmente relacionados a algum elemento do ambiente. Rios, topos de morros, dunas, restingas, encostas íngremes, etc. Já a APA significa área de proteção, né, não preservação, área de proteção ambiental. E ela foi definida na lei do SNUC, que nós temos uma série de vídeos aqui no nosso canal, que você pode acompanhar também. E ela é uma categoria de unidade de conservação. Tal como um parque nacional, uma reserva biológica, uma estação ecológica, ela é uma categoria de unidade de conservação. Tá? Então não vamos confundir esses dois elementos. Dando uma passadinha aqui no Código Florestal em si, nós vemos que no artigo 3º estão as diversas definições que se aplicam para essa lei. Por isso que ele começa desta forma, né? Para os efeitos desta lei, ou seja, para os efeitos, para tudo que devemos aplicar em relação ao Código Florestal, ele vai dizer, entende-se por. Aí o que se entende por área de preservação permanente, que é o que nós vamos ver nesse vídeo, o que se entende por reserva legal, o que se entende por áreas consolidadas, que vai estar lá na frente, por uso do solo. Então nós vamos ver que temos uma série de definições extremamente importantes. Se nós rolarmos a lei aqui, nós vamos ver que as definições temos ao todo 27 definições. Então é um conjunto bastante complexo de definições, e nós vamos ver aqui agora a definição de APP. Então, como está no Código Florestal, por isso que eu destaquei aqui Código Florestal no alto, a APP é uma área protegida. Então, aqui entra o primeiro elemento importante, ou seja, as APPs não têm um uso, mesmo estando dentro de propriedades privadas, não têm um uso completamente livre, elas são áreas protegidas. Aqui tem um segundo elemento, que é um elemento de bastante confusão, escrito coberta ou não por vegetação nativa, que é uma interpretação bastante dúbia, e desde que eu comecei a lecionar e estudar o Código Florestal, nunca compreendi muito bem como que se faria no caso de uma área que não está coberta por vegetação nativa. No caso, o Código Florestal indica que ela deve ser recuperada, mas tem algumas possibilidades de recuperar com espécies exóticas ou espécies de uso comercial. E esse fato de estar escrito coberto ou não por vegetação nativa causa bastante dúvida, e eu pessoalmente creio que foi deixado intencionalmente para abrir brechas de usos comerciais ou de, eventualmente, não necessidade de regeneração, embora o próprio código estabeleça as regras quando a APP for desmatada, como que ela deve ser regenerada. Eu grifei aqui um outro elemento muito importante, que é esse de função ambiental. Voltando aqui, a APP é muito importante porque ela tem uma função ambiental, então por isso que ela é preservada. E ele vai dizer quais são as funções ambientais importantes de uma APP. Então aqui eu destaquei com diferentes cores e fontes. Crédito para uma aluna minha, Lisley, que bolou esse slide aqui, e desde que ela fez um slide muito bem eu passei a utilizar nas minhas aulas. Então, a primeira da função ambiental importante das APPs é preservar os recursos hídricos, né?
As APPs mais conhecidas que as pessoas sempre lembram são aquelas que estão na margem de nascentes e de corpos d'água, rios, córregos, riachos e rios largos, porque a mata ciliar tem essa função de manter os recursos hídricos. Outra função ambiental importante é de preservar a paisagem. Claro, tem um aspecto de beleza cênica nas APPs, então elas servem para preservar a paisagem. Outro elemento extremamente importante é este aqui, preservar a estabilidade geológica, porque lugares que podem ter solos instáveis, como encostas de morro, muito íngremes, topos de morro ou bordas de chapada, como nós vamos ver, são locais bastante instáveis e as APPs servem para ajudar a manter essa estabilidade, porque o solo não sofre escorregamentos. Preservar a biodiversidade, o que está relacionado com o fluxo gênico de fauna e flora, que são os próximos itens aqui, porque as APPs, além de fornecerem áreas de habitat onde as espécies podem viver, elas também mantêm o fluxo gênico, porque os corpos d'água normalmente são corredores naturais entre fragmentos florestais. Temos aqui também proteger o solo, que está ligado com a estabilidade geológica das encostas íngremes, por exemplo, e dos topos de morro. E, por fim, assegurar o bem-estar das populações humanas pelos serviços ambientais que elas fornecem de recursos hídricos e de estabilidade geológica, que nós vemos, por exemplo, quando temos uma encosta que não é preservada, o grande dano que ela pode causar pelos deslizamentos. Passando aqui, então, as nascentes, eu vou exemplificar com algumas imagens, alguns tipos de áreas de preservação permanente. No entorno das nascentes, temos que estabelecer um raio de 50 metros. E eu contrastei essas duas imagens aqui para nós vermos um lugar onde deveria ter uma nascente. Aqui, a gente vê uma feição do terreno onde aparentemente poderia ter uma nascente, onde daqui para baixo poderia ter um corpo d'água, onde nós temos essa feição aqui, meio semicircular aqui, que possivelmente teria uma nascente no passado, totalmente desmatada, e até o aspecto da imagem dá um aspecto de seca, de calor, enquanto isso aqui nós vemos um ambiente bastante úmido pelo musgos, samambaias, dá até quase para sentir a umidade na foto. E por curiosidade, essa é a nascente do Rio Tietê, para quem conhece São Paulo, nem imagina o Rio Tietê aqui tão clarinho, límpido, transparente, E a função dessa vegetação para manter o fluxo hídrico, para manter a umidade e a manter essa nascente correndo. Outros tipos de matas ciliares, todos os corpos d'água deveriam ter em suas margens, e a largura a gente vai ver que varia de acordo com a largura do corpo d'água. Quanto mais largo o corpo d'água, mais larga tem que ser a APP. E aqui nós temos exemplos de problemas ambientais. Em todos os casos nós não temos mais a área de preservação permanente aqui, a vegetação foi suprimida, então ocasionando vossorocas, erosões, assoreamento, a gente está vendo, começa a entupir de areia o leito do rio, ele começa a espalhar, então todos esses lugares onde é desmatado, a gente percebe que a função ambiental de preservar o recurso hídrico e de proteger o solo não está sendo cumprida, por isso que a APP é importante para manter uma determinada função ambiental. Outro tipo de APP importante são aquelas das encostas íngremes, ou seja, toda encosta acima de 45 graus de inclinação, que é uma inclinação bastante, uma coisa bastante íngreme. Quem faz trilhas, provavelmente a montanha mais íngreme que você já subiu não passou de 30 graus, a menos que você seja um montanhista. Uma inclinação de 45 graus é realmente uma inclinação muito grande e muito instável, pode estar sujeito a escorregamento na época de chuvas, e nós vemos isso todos os anos no Brasil. Na época do verão, ali, janeiro, fevereiro e março, tem algum lugar da encosta da Serra do Mar que sofre deslizamentos. A gente está acostumado a ver um ano em Santa Catarina, outro ano na Serra Fluminense, outro ano no Espírito Santo, outro ano em São Paulo, porque são locais de encostas íngremes que muitas vezes não estão preservados em alguns pontos e ocasionam esses deslizamentos. Os topos de morro também deveriam ser locais preservados, mas o Código Florestal define certinho o que ele considera topo de morro, não é uma coisa trivial. Nós vamos já passar por código para ver isso. As veredas, que é um tipo de ambiente que existe nas regiões de cerrado, que são uma mata ciliar muito específica em torno dos corpos d'água do cerrado, onde tem uma aglomeração de uma palmeira chamada buriti.
E eles devem ser preservados também, porque tem uma importância mais ainda nesse ambiente que é mais seco, né? O ambiente do cerrado. Então, os topos de morro aqui não deveriam ser, né? Esse tal de morro pelado não deveria ser um morro pelado, né? Deveria estar coberto por vegetação nativa. As bordas de chapada, como nós vemos aqui, ó, essa borda de chapada, a gente vê que é um ambiente, já visualmente a gente percebe que é um ambiente de instabilidade geológica, né? Pode estar sujeito à erosão, tanto eólica quanto pluvial, e então são ambientes protegidos, né? As bordas de chapada têm que estar protegidas para diminuir essa instabilidade geológica. Dunas e restingas, a gente vê aqui uma área de ocupação de restinga, perto à borda da praia. Talvez tenha alguma duna aqui, também deveriam ser áreas preservadas por toda a sua importância biológica e também pela sua instabilidade. E aqui nós vemos uma coisa que é muito comum, né? Loteamentos de alto padrão. Aqui, inclusive, próximo do corpo d'água, né? Vocês estão vendo aqui em preto, aqui é um corpo d'água, e então já foi desmatado tanto a APP quanto a própria região de restinga, que deveria ser mantida preservada. Margens de lagos também deveriam ser preservadas, isso a obrigatoriedade reduziu um pouco, e o tanto de área preservada nas margens de lagos diminuiu em relação ao Código Florestal de 65, e algumas não precisam mais ser recuperadas, ou a recuperação é muito menor do que deveria ser antes. E aqui embaixo nós vemos uma imagem do Lago de Furnas, né? Está aqui escrito pequenininho Furnas para quem conseguir ver, totalmente desmatada, né? Nós temos aqui a cota que sobe e desce, e o que deveria ser vegetação nativa nesse ponto, totalmente desmatado, o que inclusive é um contrassenso, porque os reservatórios de hidrelétrica têm uma vida útil relativamente pequena se comparado com o tempo geológico, né? A gente acha que é uma coisa sustentável, mas não é no longo prazo, porque os lagos de hidrelétricas entopem, e quanto mais desprotegidos estão as margens dos lagos e dos rios que abastecem esses lagos, mais rápido o lago vai assorear, ou seja, mais rápido o lago vai entupir. Aqui só um esqueminha com as diferentes larguras de APP em relação às diferentes larguras do corpo d'água. Então, na nascente nós precisamos ter um raio em torno de toda a nascente de 50 metros, e à medida que o rio vai ficando largo, né, aqui os rios menores que 10 metros, a APP é só de 30 metros de cada lado, isso é muito importante, né, uma faixa de 30 metros do lado direito e do lado esquerdo do rio. E os rios mais largos, eles têm que ter uma APP de até 500 metros, né? Os rios de largura maior que 600 metros, como, sei lá, os rios amazônicos, o rio Paraná, o rio Paraguai, o rio Uruguai, tem que ter 500 metros de cada lado, então 1 quilômetro de APP no total. Aqui também um outro esqueminha para alguns tipos de APPs que deveriam existir, né? As matas ciliares, nascentes, as encostas íngremes com declividade acima de 45 graus, topos de morros. Aqui só um esquema que é muito comum para quem mexe com o SIG, né, que você pode pegar uma determinada paisagem, e se você tiver o mapa hidrográfico e o perfil topográfico acoplado a essa imagem de base, você pode determinar, seguindo as regras do Código Florestal, tudo que deveria ser APP, que é tudo que está em verde aqui nesse mapa, seguindo aqui, né, as regiões de topo de morro, as bolinhas vermelhas são aqui as nascentes, e essas faixas aqui são as faixas de APP nas margens dos rios. Então, só para recapitular, as APP nós temos nascentes, margens de rios, topos de morros, todas essas categorias aqui, áreas acima de 800 e 1.800 metros, ou seja, áreas muito montanhosas, que nós não temos tanto assim no Brasil, mas temos principalmente aqui na Serra Gaúcha, alguns pontos da Serra da Mantiqueira e alguns pontos da cadeia do Espinhaço, bem como alguns pontos lá no norte do Brasil, mas no geral as altitudes do Brasil não chegam tão alto assim, mas todos os locais muito altos, porque também são elementos de biodiversidade muito importante e ambientes normalmente muito frágeis, e tem uma disputa muito grande, principalmente com os plantadores de maçã em Santa Catarina, que estão em locais muito altos para manter essas áreas consolidadas, mas se manteve isso, se a área não for consolidada e for acima de 1.800 metros, ela é naturalmente uma APP. E tem algumas regras específicas para as APPs em áreas metropolitanas. Um outro detalhe em relação às APPs é que elas podem ser decretadas, ou seja, todas essas que eu falei para vocês, elas já existem pela própria lei, pelo próprio Código Florestal.
mas um determinado poder público, federal, estadual, municipal, pode decretar uma área como APP se for importante para manter uma dessas funções aqui, né? Atenuar a erosão, proteger restingas e veredas, todos esses itens aqui, né? Há aspectos estéticos, como locais de valor científico, cultural, histórico, etc. Tá? Então, se nós voltamos lá para o Código Florestal, o que nós vimos aqui foram esta definição de APP, que nós trabalhamos, que está aqui dentro desse inciso 2 do artigo que trata das definições, mas o Código Florestal, ele também nos diz várias coisas sobre, tem um tópico inteirinho, é uma seção inteirinha, um capítulo, né, capítulo 2, sobre as áreas de preservação permanente, e aí que ele vai dizer todas as definições para os corpos d'água, isso que a gente viu aqui, as definições de topo de morro, que eu falei para vocês que não é uma coisa trivial, né? Não é só qualquer topo de morro, tem toda uma definição específica. Para quem for trabalhar com CIG, isso é muito importante. Os usos que são permitidos, as práticas, então a gente vê que são permitidas práticas sustentáveis de manejo do solo, os tipos de uso, e muito importante para vocês considerarem ainda, são como que elas têm que ser usadas, né? Então só vou destacar aqui algumas coisas. Ou seja, a vegetação, em princípio, ela tem que ser mantida. Se for suprimida, né, tendo ocorrido supressão, ele tem que recompor, exceto quando foi antes de 2008, que aí entra na situação das áreas consolidadas, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas é possível a supressão ou intervenção em APP em alguns casos, que são os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. E essas hipóteses de utilidade pública, interesse social de baixo impacto ambiental, são apenas aquelas que estão definidas dentro da própria lei do Código Florestal, tá? Exceto dunas nascentes e restingas, que só pode ser como caso de utilidade pública, tá bom? Então esse foi o vídeo sobre as áreas de preservação permanente, um dos aspectos mais importantes do Código Florestal. No próximo vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre as reservas legais.